Olá, nós somos o grupo 43, eu sou o Stefferson e junto com meus colegas Anderson, Esté, Jaqueline e André, vamos apresentar o projeto da fase 1 do Tech Challenge. O projeto se chama FIAP Cloud Games, uma API REST para gerenciamento de uma plataforma de jogos. O sistema tem quatro grandes responsabilidades. Primeiro, autenticação e autorização via JWT com dois tipos de usuários, admin e como. Segundo, gestão completa de jogos com CRUD, catálogo e biblioteca pessoal do usuário. Terceiro, um módulo de promoções com regras de negócios bem definida. E por último, gestão de usuários, onde o admin pode bloquear, desbloquear e promover outros usuários. Para nosso projeto, escolhemos as stacks tecnológicas. Plataforma base .NET 8, Minimal API, JWT autenticação stateless, Entity Framework Core, SQL Serve para banco de dados, Monolito para desenvolvimento ágil. E a gente também aplicou o DDD com quatro camadas bem separadas: a camada de API, Application, Domain e Infraestrutura. A primeira etapa do Event Storm foi o Brainstorm, onde a gente jogou tudo na mesa sem filtro. O objetivo é ter uma visão compartilhada de tudo que o sistema precisa fazer antes de escrever uma linha de código. Depois do Brainstorm, organizamos os eventos em fluxo. O fluxo do cliente começa no login, com validação de credenciais e geração do JWT, passa pela navegação e seleção de jogos, vai para o processo de compra e termina com o jogo liberado na biblioteca do usuário. O fluxo do administrador, ao realizar o login JWT, é carregado a role de RDM, o que libera um endpoint específico. A partir daí, ele consegue cadastrar e editar jogos, gerenciar usuários, incluindo bloquear, desbloquear e conceder role de ADM. Temos também o fluxo de promoção, com as autenticações de administrador, onde é possível criar promoções. E por último, o nosso fluxo de agregado. Eu sou o André, eu vou apresentar aqui a primeira parte da execução do projeto, começando pelo banco de dados. Por enquanto, não tem nenhum banco aqui relacionado ao projeto. Quando eu executo ele, ele cria para mim aqui o banco, com as tabelas já populadas. Mostrando aqui um pouco da execução do jogo, do projeto. A gente começa realizando o login. Sem o login, nós não temos o token. E nós precisamos do token para poder executar qualquer coisa dentro do projeto. Que ele já me devolveu o token. Vou fazer a autorização aqui. Começar criando um jogo. Jogo criado, mostrando ele aqui no banco de dados. Por enquanto ele ainda não existe, mas se eu atualizar, nós temos aqui o novo jogo cadastrado. Vou atualizar o jogo agora. Vou mudar o preço dele para R$ 100. Vou colocar o ID dele aqui. Preço alterado. Vou listar todos os jogos também. Aqui nós temos os jogos listados. Agora testar a criação de um usuário.
Aqui eu consegui ter um erro aqui com a questão da senha, mostrando a nossa validação. E aqui nos jogos, na nossa tabela de logs, eu consigo mostrar os nossos logs estruturados aqui. Ele já me deu um último erro aqui, no último método que eu testei. Como a senha deve ter 2 caracteres especiais, eu vou passar só um hashtag aqui, execute. Ele já cadastrou um novo usuário. E eu já vou atualizar esse usuário também. Vou mudar o nome dele de Anderson para Ana, por exemplo. Passar o ID dele aqui. Acho que foi 2 vezes. Nome atualizado. E agora só para mostrar a parte das roles. Aqui, como eu estou como administrador, eu vou fazer um login como um usuário comum. Para mostrar que usuários comuns não podem criar usuários, por exemplo, ou criar jogos, entre outras coisas. Se porventura eu digitar um e-mail errado como está aqui, ele não encontra o usuário. Aqui ele já me dá o token. Feita a autorização com o usuário comum. Vou tentar cadastrar um jogo novamente, o mesmo jogo. Ele já me deu erro. Agora eu vou apresentar o módulo de promoções da nossa API. Esse módulo foi desenvolvido para garantir que apenas usuários administradores possam gerenciar promoções, enquanto usuários comuns podem apenas consultar. Eu comecei aqui com o login de usuário comum. Aqui no jwt.io a gente consegue verificar que é uma role de usuário comum. Com esse token, eu consigo acessar todos os jogos que eu tenho cadastrado no banco, através desse endpoint get all on sale, né, como conseguimos ver aqui. Ou também eu consigo buscar diretamente por uma promoção específica. Aqui ele me retorna o ID da promoção, o nome do jogo, o preço original, o desconto em porcentagem e o preço pós-desconto. Como falado inicialmente, um usuário comum ele não pode nem criar nem atualizar uma promoção. Então, já deixei o JSON pronto aqui. Se eu dar um execute, ele vai me retornar o erro 403. Caso eu tente atualizar, ele também me retorna o erro 400. Além disso, vale destacar que o usuário comum ele também consegue acessar a biblioteca de jogos. Então, nesse endpoint, ele consegue cadastrar, adicionar um novo jogo, né, para o usuário. Aqui nós temos o guide do usuário, o guide do jogo e o valor.
Quando eu executo, ele me retornou 200. Se eu atualizo no banco, ele já reflete com o valor que eu inseri. Agora eu realizei a troca, né? Fiz um login de um usuário admin. Como podemos ver aqui, a role está admin. E com esse perfil eu consigo realizar algumas operações restritas. Por exemplo, usando esse endpoint creation sale, nós conseguimos realizar a criação. E aqui ele me retorna o ID da promoção, o nome do jogo, o valor original, o desconto, né, em porcentagem, e o valor do jogo após o desconto. Além da criação, um usuário admin ele também pode fazer a atualização de uma promoção. Então, aqui, já com o Game ID, a porcentagem atualizada e a data também, e o ID da promoção, eu vou executar. E aqui ele me retorna, né, o ID da promoção, o nome do jogo, o valor original, a porcentagem e o valor atualizado. E aqui na base nós conseguimos já ver que refletiu. Então, agora o ID da promoção, final 91, na realidade, e o Game ID. Então, refletiu aqui a atualização. Então, aqui nós entendemos que qualquer usuário ele pode consultar promoções e visualizar a biblioteca de jogos, mas apenas os administradores têm permissão para criar e atualizar promoções. Essa é a diferença garantida, né, pelo uso de roles no JWT e pela configuração de autorização no endpoints com autorais. Agora, finalizando com os testes, nós utilizamos um projeto XUnity para estar fazendo a criação dos nossos testes unitários, BDD. O Hack and Roll seria o do BDD. E mock também para criarmos os mocks de classes, de injeções de dependência. Então, seria para essas questões. Vindo aqui para nossos testes, nós temos o BDD, no caso, que ele é feito com a linguagem Gherkin. E aqui utilizamos o Create User para darmos de exemplo. Então, temos dado um cenário, né? Então, dado um request de usuário válido, quando eu crio o usuário, então o usuário deve ser criado com sucesso. E o response deve conter os dados do usuário. Vindo para a classe que foi criada, né? Então temos todas essas passagens, né, do usuário, dado a requisição de um usuário válido, a criação desse usuário, esse usuário sendo criado com sucesso e o response de todas essas dos resultados. Agora nós temos aqui testes das nossas classes de services, pegando por exemplo aqui o de usuário. Nós temos diversos testes e seria para criação, né, quando é válido. Agora já seria os testes unitários, né, de login, quando é inválido. Então, quando você vai buscar por ID e assim sucessivamente. Agora, rodando esses testes, a gente dá um .NET test no terminal. Vamos esperar rodar. Rodou, 19 testes, 19 sucessos. Se a gente pegar um exemplo aqui do John, vamos pegar aqui e colocar um N a mais. Salvar e rodar novamente. Agora ele vai dar erro em um teste, que é bem o do John. E é isso nossos testes da nossa API. Obrigado